Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que faz como quer, segundo a graça, o favor imerecido daquele que nos amou primeiro, e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como Ele é justiça, é ira, é indignação com aqueles que seguem sem fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, aquele que é todo poderoso, através do primeiro Adão, aonde entrou o pecado, a ofensa através de um único homem, através do segundo Adão superabundou a graça, aleluia, favor imerecido para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida, e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia. O Espírito que nos endireita, aquilo que era áspero, ele aplana, aquele que era tortuoso, ele endireita, prepara os caminhos para a sua vinda. A palavra diz que ele derruba os montes, entulha os vales, prepara um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, num só batismo com o Espírito e com fogo. Aqueles que nele creem, o confessam de boca e demonstram sempre pelo bom proceder que houve o entendimento, e estão sempre desviando do mal e aborrecendo toda maledicência. Jamais louvai as atitudes dos ímpios, mas antes condenai-as constantemente, porque, na verdade, a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, tão pouco aqueles que seguem na extrema arrogância. Antes, uma estatura sempre mediana, na medida que o Espírito nos concede, segundo os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, espírito de poder, de equilíbrio, de ousadia, de intrepidez, jamais covardia daqueles que se entregam à apostasia e o esfriamento do amor, mas antes daqueles que permanecem no amor verdadeiro, que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sobre punição. Antes, estamos segundo um espírito de ousadia, mantendo continuamente o temor, que é o princípio da sabedoria, a fim de não retroceder, como que outrora estávamos como filhos bastardos sobre a sua ira e indignação, que durou um momento e agora reina sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Por isso, sejais firmes, constantes, a fim de não caiam em tentação, perseverai em oração, na vigilância. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar. E ainda que não sabeis orar por meio de palavras, sejais cheios do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito está pronto e experimentado em toda boa obra. A carne é fraca, milita contra o Espírito contra a carne. Por isso é necessário que ele cresça e que eu diminua, para que persevere, dando sempre lugar ao seu Espírito, ao invés de entristecê-lo pela prática da desobediência. Mas antes, aquele que obedece alegra juntamente com ele, porque está sendo possível não por si, mas através daquele que a nossa capacidade vem do Senhor. E importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todos sempre. Dele é o poder, é o reino, as riquezas, ele é o sim, ele é o amém, aquele que nos sustém dia após dia. Assim sejais firmes e constantes, proclamando sempre a palavra. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, a couraça da justiça, buscando sempre o seu reino em primeiro lugar, e todas
As demais coisas nos é acrescentada, assim como o capacete da salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Todavia exultarei na salvação, a alegria do nome escrito no livro da vida. Ainda que não haja vacas asmalhadas nos currais, ainda que a vida não dê seus frutos, ainda que a figueira não floresça, todavia exultamos a salvação, a alegria, o nome escrito no livro da vida, assim como ele dizia com aqueles que a palavra diz que eles expulsavam o demônio em seu nome, e a palavra diz, Jesus diz que via Satanás como um raio que cai do alto, mas porque os demônios lhe sujeitam, alegrais, antes vos ensinarei o que deveis alegrar. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. A alegria daqueles que perseveram, daqueles que estão sempre cingindo os lombos com a verdade. Cingir a espada à cintura ao herói, porque aquele que fere pela espada será ferido. Calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, que excede todo o entendimento, e o entendimento é sempre desviar do mal aqueles que outrora estavam sobre a sua ira e indignação por conta da desobediência, agora está com a devida obediência, não por si, mas pela condução do seu espírito, e ainda que se tropece em algum ponto acometido da obediência por aquele que obedeceu, a palavra diz: perseverai, permaneceis firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos torna cumpridor por meio daquele que cumpriu. Somos justificados, não justificamos a si mesmo, e assim sejais constantes e firmes naquele que nos sustém e nos mantém até o fim, e dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Assim como ele preparou na sua imparcialidade um lugar para aqueles que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim também há um lugar de ira e indignação para aqueles que rejeitaram, onde ali haverá choro e ranger de dentes, aonde o seu verme não se consome pelo fogo e o fogo não se apaga. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.